Olá, eu sou o Nicolas Azevedo. E eu sou o Léo Montenegro. E este é o Carreira na Real, podcast sobre empreendedorismo, finanças e business. Estamos aqui dando sequência a mais um bate-papo inspirador. O convidado de hoje é o Ricardo Helfer, que é CFO da Pixion. Ricardo, para a gente começar aqui, obrigado pela sua presença, é um prazer te receber. E eu vi no seu LinkedIn que você começou trabalhando como um account manager em um banco de varejo, né? E como foi essa experiência de transição, de passar de uma função comercial para uma carreira executiva em finanças? Olha, é até interessante essa pergunta, porque tem tudo a ver com o nome do podcast, que é Carreira na Real, né? O que aconteceu na Real foi que a minha família, a gente tinha acabado de sair, né? Aliás, o Brasil tinha acabado de sair do plano Collor, né? Sim. Quando a ministra da Economia na época fez uma maluquice de congelar as poupanças, investimentos e tal. Meu pai ficou completamente sem grana, eu precisava de dinheiro, precisava me sustentar, precisava pagar minha faculdade. Então, eu estava num estágio de colegial técnico, o Unibanco na época abriu um programa de assistente de gerente, né? E eu fui. Uma oportunidade, né? Fui para pegar essa oportunidade e até evoluir ali, né? Então, enquanto eu fazia a faculdade, eu estava nessa carreira, primeiro de assistente de gerente, depois fui promovido a gerente de contas, etc. Peguei 5 assaltos a banco naquela época, era muito comum e tudo, mas com o único objetivo, de juntar grana, porque eu tinha planejado, a partir do momento que eu terminasse a faculdade, eu ir para o Canadá estudar inglês. Ah, legal. Porque sem o inglês eu não ia evoluir na carreira mesmo, né? Então, essa transição de carreira, ela não foi exatamente planejada, ela foi pura necessidade mesmo, então, mas foi muito útil, né? Porque eu, com isso, consegui me sustentar para terminar a faculdade e evoluir. Então, esse trabalho você tinha que maneirar junto com a faculdade? Total. Eu trabalhava como gerente de contas durante o dia, à noite para a faculdade. Nossa. Confesso que nos primeiros 40 minutos de aula eu dormia, porque não aguentava. Mas puxado, hein? Depois... Vai se adaptando. Depois se adaptando e foi. E bom, hoje você é um CFO, né? Você sempre teve interesse em trabalhar nessa área? E conte para nós um pouco quais são as dificuldades que você enfrenta como CFO. Quando eu saí da faculdade, eu tinha certeza que eu queria marketing, né? Então, eu fui para o Canadá, fiquei 5 meses lá, voltei. Tinha zerado já o inglês, né? Excelente, tudo. Eu falei, não, eu preciso entrar agora na área de marketing. Aí saí do banco, aí comecei a fazer um MBA em marketing e comecei a tentar vagas em marketing. E a coisa não saía. E, puxa, precisava trabalhar, né? Então, aceitei uma vaga de analista de FP&A, de planejamento na Accenture, que é uma empresa de consultoria internacional super conhecida, renomada, né? Sim. E foi assim que eu entrei na minha carreira de finanças, foi meio que sem querer, né? E mesmo assim eu tentei, né, mudar para marketing, mas chegou um momento e falei assim, gente, ou eu assumo que eu estou em finanças, ou a coisa não vai dar certo. Sim. Então, aí eu falei, assumi que eu sou de finanças, então eu vou progredir na carreira. Aí fiz um MBA na FIA de finanças, depois fiz outros cursos complementares, fiz no INSPER, fiz uma vivência lá de uma semana em Colômbia. Legal. Então... E aí a carreira foi evoluindo em finanças. Aí, saí da Accenture, aí passei pela SAP, fui para a TOTUS, né? Foi lá que conheci, inclusive, o pai do Nicolas. Da TOTUS, aí sim eu saí, né? Fiz uma transição para a posição de CFO, que é a que eu estou agora, né? Legal. E hoje a Pixion, né, ela possui uma participação em um capital importante de fundo de investimento, né? Sim. E conta um pouco para nós quais são as diferenças de uma empresa com investimento de private equity e uma empresa de investimentos de capital aberto. Sim. A Pixion hoje é investida de 2 fundos importantes, né? A Riverwood Capital e a Warrior Capital. A grande dinâmica que muda é que tanto o fundo de private equity quanto a oferta pública de ações, o conhecido como IPO, são formas de funding diferentes para a empresa, né? E normalmente muda o momento que a empresa está, né? Tipicamente, um fundo de private equity entra no momento da empresa que ela é menor, que tem um potencial de crescimento relevante. Então, o fundo olha para aquela empresa e tem uma tese. Normalmente o fundo tem uma tese para o setor onde aquela empresa está. Então, no caso da Pixion, o fundo olhou e falou assim, eu tenho uma tese para saúde, para software para saúde, e a partir da Pixion eu consigo, via aquisição, trazer outras empresas
e deixar, portanto, essa empresa somada maior, mais relevante, e sempre num olhar de que 2 mais 2 tem que valer 5, 6, 7, né? Sim, né? Então, para que eu entro no momento do tempo, faço todo esse ciclo de crescimento via inorgânico, orgânico, via aquisição e organicamente, para dali a X anos, de acordo com cada fundo, ele vende a posição e aí enfia a grana no bolso, né? Para ir partir para novos investimentos, assim por diante. Legal. Então, e aí no momento que a empresa cresce, chega num ponto que pode ser que o próximo passo faça sentido abrir o capital. Sim. E aí o funding muda, né? Porque o funding vira dos investidores em geral. Sim, entendi. E eu também gostaria de saber se você teve alguma formação acadêmica complementar importante que você realizou ou até indica para as pessoas que estão assistindo. Essa é uma pergunta boa, porque quando a gente pensa em carreira, a gente sempre pensa em cursos formais, né? Sim. A gente pensa em qual graduação eu vou fazer, qual pós-graduação, qual MBA. Tudo isso é muito importante. Só que o mundo mudou muito, né? Sim. O mundo está muito mais complexo. Então, o arcabouço de conhecimentos, de comportamentos, habilidades, atitudes que você tem que ter hoje para ser um profissional relevante, para ter uma carreira bacana, ele é muito mais complexo do que quando meus pais entraram no mercado de trabalho, quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é que, sem dúvida nenhuma, a parte conceitual de graduação, de pós-graduação, continua sendo importante, mas há outros requisitos, vamos dizer assim, que são fundamentais e que pouca gente olha. Então, por exemplo, a tua bagagem cultural. Sim. Né? Isso é muito importante no dia a dia da sua carreira, de como isso vai se desenrolar. A gente não tem o costume, o brasileiro, principalmente em média, ele lê muito pouco. Sim. É um grande problema, né? Então, se eu puder recomendar algo muito fortemente para quem está começando a carreira agora, é assim, leia muito. E leia muito de autores que, a princípio, você não concorda. Sim. Leia temas muito diferentes do seu dia a dia. Criar cultura, né? Criar perspectiva, né? Em outros lados, tudo. Por quê? Porque o antagônico também pode te acrescentar. Sim. O antagônico te abre os olhos para outras perspectivas. Faça coisas, se exponha a música, se exponha a ambientes que você, cara, não está acostumado, que não é o seu métier. Né? Sair da zona de conforto. E com isso, e saindo da zona de conforto, você de quebra vai aprender. Então eu tive um episódio lá com a minha esposa que um belo dia eu falei assim, poxa, a gente nunca foi no Teatro Municipal, né? Teatro lindo, né? Sim. Acústico, espetacular. Nunca fomos. Vamos assistir ópera no Municipal? Não, como assim, ópera? Isso é coisa de idoso e tal. Não, vamos lá ver para conhecer. E fomos. Assistimos várias óperas em determinado ano. E foi surpreendente, né? Porque eu me expus a um negócio que, a princípio, era fora do meu métier, vai. Sim. E foi muito legal. Muitas eu gostei, outras eu não gostei. Mas você começa a criar uma crítica de quem realmente foi lá e viu. E aí num outro momento, a gente estava viajando, a gente estava em Praga, falou assim, vamos ver ópera em Praga? Porque é Europa, né? Sim, deve ser as óperas da Europa, né, pô? Deve ser a ópera das estrelas, né? Sim. E foi surpreendente, porque a gente viu uma mesma ópera que a gente tinha visto no Brasil, e no Brasil foi melhor. Nossa. Então, percebe? Sim. Você consegue criar, né, o perfil, né? Tipo assim, o que é uma ópera boa, o que é ruim, qual que é melhor e tudo. Exatamente. Né? Aí você começa a sair do lugar comum, quando você está numa roda de amigo e todo mundo sentando o pau do Brasil, que o Brasil é uma droga, só tem... Não, cara, calma. O Brasil tem coisas que precisa mudar, melhorar, mas tem coisas muito boas. Sim. Então, por exemplo, eu vi coisas no Brasil, tipo ópera, numa qualidade superior à Europa. Percebe? Sim. O nível da conversa muda. A galera, né, costuma atacar o pau assim no Brasil, porque é tudo que elas veem, né? Elas são... hoje, justamente com a mídia social, né, tudo, a gente praticamente fica numa bolha, né? E só tem uma visão sobre o mundo. A gente vê o Brasil é um país sem estrutura, sem nada. A gente perde, né? A gente fica fechado com esse pensamento, a gente perde a oportunidade, né, de ver as coisas boas do Brasil, né? Como, uma estrutura de ópera boa, umas coisas... Não, eu costumo brincar que a gente normalmente fica com opiniões terceirizadas, né? Sim. A nossa opinião é fruto da opinião de alguém. Uhum. Gente, vai ler livro. Acontece muito isso. Tem uma opinião sobre macroeconomia fruto de livros que você leu, de autores que são antagônicos. Sim. Cara, a conversa muda.
Vai ler a história do Brasil. Cria um side, né? Cria um lado, né? E tem um senso crítico sobre a vida. Sim. E por que eu estou falando isso? Isso parece meio filosófico, porque a hora que você transporta isso para o mundo corporativo e para a sua vida profissional, isso faz muita diferença. Sim. Você chegar no ambiente, mesmo sendo júnior, você pode ser um analista, mas você falar um português, cara, nível A, falar o inglês melhor que a sala inteira, de preferência uma terceira língua, Sim. uma quarta língua. Gente, o papo muda. Sim. O CEO da empresa vai olhar assim, cara, esse cara é analista? Caramba, ele já parece gerente. Tipo... E você parecer ser o nível acima da carreira que você está, é um bom passo para você Sim, pra você ter a crescer, possibilidade né? de ser promovido, certo? Sim. É. E até um problema que muitos enfrentam hoje, né? Principalmente os adolescentes de hoje em dia, eles têm muita dificuldade em criar um senso crítico próprio. Exatamente. Porque eles vivem sob influência de influenciadores que falam para ganhar dinheiro e eles Exato. acabam não vendo essas perspectivas diferentes que fazem eles serem limitados nessa E perspectiva. muitos influenciadores, eles falam, né, o que as pessoas querem ouvir, né? Nunca tem Não, são total. poucos aqueles que falam, né, coisas fora do comum, fora do negócio, fora da bolha, né? Porque eles querem agradar, querem ganhar views, querem ganhar, né, dinheiro, né, justamente. Aí a pessoa fica meio sem cultura, fica só daquele lado, não vê o preto, tipo, só fica no preto, não vê o branco, né? E o algoritmo rema contra, né? Sim. O algoritmo vai trazer para você aquilo que você quer ouvir. Então, sabe, uma coisa que eu sempre, para quem discute esse tipo de coisa, eu falo, olha, não despreze o professor que te deu um livro de 300 páginas para ler, e você fica pedindo uma apostilinha de 15 porque você está com preguiça de ler, entendeu? Vai ler o livro de 300. Sim. Sabe, busque se expor a coisas que são desconfortáveis a princípio, mas que vão te trazer uma bagagem que, junto com a tua formação acadêmica, vai te transformar em um profissional diferenciado. Aliás, nem um profissional, uma pessoa diferenciada. Porque a gente tem que lembrar também que o nosso trabalho é uma parte da vida, não é o todo da vida. É uma consequência do seu caráter. E qual que você acha que vai ser uma habilidade fundamental que você acha que quem está começando tem que ter? Qual que você acha que seria? Olha, sem dúvida nenhuma, inteligência emocional é uma habilidade que é muito fundamental. É muito fundamental. É claro, para você ser um profissional, você precisa ter o básico, que é a sua formação acadêmica, né? Sim. Mais uma formação acadêmica, uma formação técnica robusta, sem uma inteligência emocional, para que você consiga se relacionar com o ambiente, com as pessoas, não funciona. Sozinha não funciona. Sim. Então você precisa, sim, ser um cara super bom tecnicamente, mas saber contrapor a opinião do outro de forma decente. Você precisa saber criar relacionamentos. Você precisa saber formar pessoas. Você precisa olhar para o outro que tem uma opinião diversa à sua, sem enxergá-lo como inimigo. Sim. Você precisa suportar e ter estômago para sofrer algumas injustiças que no ambiente de trabalho vão acontecer. E aprender com isso, E né? vão acontecer. E segurar a onda. E jogar o jogo da carreira como um jogo de longo prazo. Por quê? Porque você vai engolir uns sapos. Vai engolir vários sapos no caminho. Mas, cara, pensa no longo prazo. Sim. Se você quiser ter razão em todos os embates que você tiver, você não vai ter esse longo prazo. Acredite em mim. Sim. Você não vai chegar no longo prazo. Sim. E, bom, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de saber se você tem alguma dica para as pessoas que pensam em trilhar uma carreira de finanças no futuro. Olha, finanças, é muito importante você ter, sabe, uma cabeça analítica robusta. Sim. Né? Então, sabe, de preferência partir de uma faculdade de engenharia, de economia, algo que te dê bastante formação conceitual, uma cabeça analítica para modelar problemas, modelar a vida, modelar empresas, isso ajuda bastante. Sim. E junto com isso, de novo, inteligência emocional e uma bagagem cultural que deixa os outros assim impressionados. Sim. Esse pacote vai fazer bastante diferença. E lembrar que a vida não é só trabalho, né? Sim, tem que Precisa saber ter balancear. Precisa ter vida pessoal, cara, precisa ter, sabe, ter seu hobby. E esse pacote de forma equilibrada, você vai conseguir navegar bem, na minha visão.
Perfeito. Então, muito obrigado, Ricardo, por estar aqui Prazer. com a gente Foi hoje. ótimo. Tenho certeza que você inspirou muita gente aqui. E esse foi mais um episódio do Carreira na Real. Eu sou o Léo Montenegro Eu sou o Nicolas Azevedo. e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.